Imagine um homem sentado nos últimos bancos da igreja, cabeça baixa, coração apertado. Ele se sente culpado, envergonhado, não porque cometeu algum pecado aos olhos do mundo, mas porque naquele mês não conseguiu entregar o dízimo. As contas venceram, o aluguel apertou, e ele escolheu alimentar os filhos em vez de colocar 10% no envelope. Ao final do culto, o pastor diz em alto e bom som: quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Ele sente como se o olhar de todos estivesse sobre ele. Se você já se sentiu assim, esse vídeo é para você. Hoje vamos desvendar 3 verdades bíblicas sobre o dízimo que possivelmente sua igreja nunca lhe ensinou, mas que estão ali na Bíblia esperando serem reveladas. Prepare-se para confrontar o que você sempre ouviu com o que Deus realmente disse. Se você busca entender a verdade por trás do dízimo com profundidade bíblica e revelações que não são comuns nos púlpitos, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui a palavra é falada com coragem, contexto e sem rodeios. Poucos temas dividem tanto opiniões no meio cristão quanto o dízimo. Para muitos, ele é um pilar da fé, um mandamento inegociável. Para outros, é um costume do Antigo Testamento que não se aplica mais aos dias atuais. E no meio dessa confusão, milhares de cristãos carregam um peso invisível, a culpa espiritual por não conseguir entregar os 10% mensalmente. Mas a pergunta que ecoa no fundo da alma é: isso é realmente exigido por Deus? Ou seria uma distorção doutrinária que atravessou séculos? O dízimo na Bíblia aparece pela primeira vez em Gênesis 14:20, quando Abraão entrega a 10ª parte de tudo a Melquisedeque. O curioso é que Abraão não fez isso por mandamento. Não havia uma lei que o obrigasse. Ele fez por honra, por gratidão. Essa é a raiz do dízimo, um ato espontâneo e não uma obrigação legalista. O segundo registro importante vem com Jacó, em Gênesis 28:22, quando ele promete dar a Deus o dízimo de tudo, caso Deus o abençoasse e o guardasse. Ou seja, Jacó condiciona sua entrega a uma ação divina. Isso também não é um mandamento, mas uma aliança pessoal. A obrigatoriedade do dízimo surge apenas com a lei mosaica, em Levítico 27:30. Lá, Deus institui que todo o dízimo da terra, das sementes e dos frutos pertence a Ele. Essa ordem foi feita exclusivamente para sustentar os levitas, a tribo sacerdotal que não tinha herança de terra. Eles viviam exclusivamente do serviço no templo. O dízimo era, portanto, um sistema de tributo religioso que funcionava como o sustento da estrutura espiritual de Israel. Mas algo que muitos esquecem: esse sistema foi dado apenas ao povo de Israel, sob a antiga aliança. E mais ainda, o dízimo não era apenas 10%. Quando somamos todos os tipos de dízimos descritos na lei, o levítico, no festivo e o dos pobres, o povo chegava a contribuir com até 23% ao ano. Era uma estrutura muito mais complexa do que simplesmente separar 10% do salário. Com a vinda de Cristo, a antiga aliança foi cumprida. Em Hebreus 8:13, a Bíblia diz que ao chamar a primeira aliança de antiga, ele a tornou obsoleta. Isso significa que os preceitos da lei mosaica, inclusive o sistema de dízimos como tributo nacional, foram encerrados com a cruz. Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4. O templo foi destruído. O sacerdócio levítico foi encerrado. A tribo de Levi já não exerce mais sua função. Então, como aplicar um sistema do templo a uma igreja que vive sob a graça? Muitos líderes citam Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, como um mandamento atual. Mas esquecem de mencionar o contexto. Malaquias está repreendendo um povo que vivia sob a lei, negligenciando seus deveres com os levitas. Ele não está falando com a igreja de Cristo, nascida depois da cruz, mas com Israel,
antes da nova aliança. Quando retirado do contexto, esse versículo se torna uma arma de medo. Mas no contexto correto, ele é um alerta sobre fidelidade no Antigo Testamento. E agora fica a pergunta: será que Deus ainda exige 10% fixos de todo cristão? Ou há algo mais profundo e verdadeiro que esquecemos de enxergar? Comenta aqui embaixo. Você já se sentiu culpado por não entregar o dízimo? Ou já ouviu alguém ser julgado por isso? Seu comentário pode ajudar muita gente que também vive essa dúvida. E claro, aproveita para compartilhar esse vídeo com alguém que precisa entender a verdade bíblica com profundidade. Ao observar o Novo Testamento, algo se torna evidente. Jesus nunca ordenou o dízimo aos seus discípulos. Ele falou sobre dinheiro, sobre generosidade, sobre desprendimento, sobre ajudar os necessitados, mas não instituiu a prática do dízimo como obrigação. Em Mateus 23, ele menciona o dízimo enquanto repreende os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Note o detalhe. Jesus ainda falava com judeus que viviam sob a lei, mas mesmo ali, ele já aponta que a essência da fé está além da matemática do dízimo. Está na prática da justiça, no exercício da misericórdia e na fidelidade do coração. Os apóstolos, que foram os pilares da igreja nascente, também não reafirmaram o dízimo como mandamento. Em nenhum momento nas cartas de Paulo, Pedro, Tiago ou João, encontramos qualquer exigência de 10% fixos. Ao contrário, vemos uma ênfase na generosidade voluntária. Paulo, escrevendo aos Coríntios, deixa claro: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Aqui está a essência da nova aliança. Não mais por medo, não mais por imposição, mas por alegria e liberdade. É nesse ponto que a teologia do dízimo encontra sua ruptura com a graça. Quando líderes impõem que, se você não der 10%, está roubando a Deus, estão na prática reintroduzindo a maldição da lei. Estão anulando a obra de Cristo, que nos libertou do jugo legalista. Em Gálatas 5:1, Paulo declara: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Quando se ensina que bênçãos dependem do dízimo, está se dizendo que a cruz não foi suficiente. Está se colocando a bênção de Deus como um produto a ser comprado com 10%. Mas será que isso significa que não devemos contribuir com a igreja? De forma alguma. O Novo Testamento deixa claro que os irmãos sustentavam os ministérios, ajudavam os necessitados e compartilhavam seus bens. Atos 2:45 diz que vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Não havia uma porcentagem obrigatória. Havia um mover do Espírito que levava cada um a contribuir com o coração queimando de amor e verdade. O problema não é contribuir, é condicionar a bênção à contribuição. É transformar um ato de adoração em um boleto espiritual. É trocar a liberdade do Evangelho pela opressão do desempenho religioso. Muitos hoje vivem angustiados, achando que Deus está decepcionado com eles por não conseguirem entregar os 10%. E o mais doloroso, há quem ensine que doenças, desemprego ou crises familiares são resultado direto da infidelidade no dízimo. Isso não é evangelho. Isso é chantagem emocional travestida de doutrina. O evangelho verdadeiro liberta. Ele não pesa. Ele convida à entrega, mas sem algemas. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:1, nos exorta a oferecermos a nós mesmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como um culto racional.
Isso vai muito além de porcentagens. É sobre viver uma vida inteira consagrada, onde o dinheiro é apenas uma parte e não o centro da relação com Deus. Mas se o dízimo, como preceito da lei, foi encerrado, como o cristão deve se relacionar com suas finanças à luz da nova aliança? É aqui que muitas mentalidades começam a ser confrontadas. Se o dízimo obrigatório como lei foi encerrado com a cruz, o que então passou a reger as ofertas e contribuições no Novo Testamento? A resposta está em um princípio completamente diferente: o da liberalidade, guiada pelo Espírito e não por obrigação legalista. A Bíblia, em 2 Coríntios 9:7, é direta. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Esse versículo destrói o argumento da porcentagem fixa e nos conduz a um tipo de entrega que nasce da consciência, da gratidão e da liberdade cristã, e não da culpa, do medo ou da imposição eclesiástica. Esse tipo de generosidade ensinado por Paulo não tem número, não tem tabela, não tem envelope com nome e CPF esperando por julgamento invisível. Tem consciência espiritual, tem discernimento, tem um coração voluntário que contribui com alegria e fé, dentro de suas possibilidades e às vezes até além delas, não por obrigação, mas por amor. Diferente do Antigo Testamento, onde o dízimo era uma cobrança estatal religiosa, aqui vemos um apelo à maturidade cristã. A igreja não é mais templo de pedra sustentado por tribos. É o corpo vivo de Cristo, sustentado por membros que entendem seu papel, sua missão e seu propósito diante do reino. No entanto, a distorção moderna ressurge com força. Em muitas igrejas, ainda se prega o dízimo como uma exigência inflexível. Pior, alguns líderes o transformam em um tipo de proteção espiritual. Dizem: se você não dizima, sua vida financeira será amaldiçoada. O devorador vai agir. Essa ameaça é baseada, mais uma vez, em Malaquias 3:9, que diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Mas ignoram que a maldição ali se refere a um pacto específico entre Deus e Israel, e que em Gálatas 3:13, Paulo afirma: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ou seja, é incompatível com a doutrina cristã da graça usar esse versículo para impor medo e condenação. Cristo não morreu para que seus filhos vivessem sob ameaça. Ele morreu para que tivéssemos acesso ao Pai com liberdade e ousadia. Outro ponto crucial: em momento algum, o Novo Testamento declara que aquele que não entrega 10% está roubando a Deus. Esse argumento é uma adaptação de uma repreensão feita a uma nação específica, em um contexto histórico e sacerdotal específico, transferida artificialmente para a igreja de hoje. Quando a igreja adota esse discurso, ela está, de forma inconsciente ou não, anulando a obra de Cristo e reinstaurando a lei como sistema de justiça. Algo que Paulo combateu com veemência em toda a sua doutrina. E ainda mais sério, essa distorção cria um tipo de cristão adoecido espiritualmente, gente que vive o culto não em adoração, mas em dívida, gente que não consegue orar sem lembrar que está devendo a Deus, como se o favor do Altíssimo tivesse virado boleto espiritual. Mas Deus não quer servos endividados. Ele quer filhos livres, filhos que dão porque entenderam que já receberam tudo, que ofertam não para receber bênçãos materiais, mas porque já foram abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como está escrito em Efésios 1:3. Essa é a base do dar cristão. A gratidão pela cruz, não o medo do devorador. Mas então, se Deus não exige o dízimo fixo, se Jesus nunca o ordenou e se a nova aliança nos chama à liberdade, por que tantas igrejas ainda insistem nesse modelo ultrapassado e muitas vezes manipulador? A essa altura,
uma pergunta inevitável ecoa no coração sincero de quem busca a verdade. Se o dízimo, como obrigação legal, foi encerrado com a cruz, por que ainda é ensinado com tanta ênfase em tantas igrejas hoje? A resposta, infelizmente, não é apenas teológica. Ela também é histórica, institucional e, em alguns casos, estratégica. Para compreendermos isso, precisamos olhar para além dos textos bíblicos. Precisamos observar como o conceito de dízimo evoluiu na história da igreja e por que ele foi resgatado com tanta força nos últimos séculos. Durante os primeiros 3 séculos do cristianismo, os apóstolos e os primeiros cristãos não ensinavam o dízimo como obrigação. Seus recursos eram compartilhados livremente, motivados por amor e necessidade, como vemos em Atos 2, 44 e 45. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam propriedades e bens e os repartiam entre todos, segundo a necessidade de cada um. A base era a generosidade, não o legalismo. Mas com o tempo, à medida que o cristianismo se institucionalizou, especialmente após a conversão do imperador Constantino e a oficialização da fé cristã no Império Romano, a igreja passou a se estruturar como uma organização, com prédios, líderes e custos fixos. Foi nesse cenário que o dízimo, agora reinterpretado, passou a ser visto como uma solução prática. No século VI, a Igreja Romana começou a estabelecer leis civis exigindo o pagamento de 10% como sustento do clero e das obras religiosas. Durante a Idade Média, o dízimo foi amplamente cobrado como imposto religioso em diversos reinos cristãos e, em muitos casos, de forma obrigatória e coercitiva. O que era espontâneo se tornou estrutura. O que era aliança pessoal se tornou sistema de arrecadação. E o mais grave, essa prática foi sendo transmitida como mandamento divino, mesmo quando já não era mais sustentada pelos ensinos de Cristo e dos apóstolos. Na Reforma Protestante, muitos líderes, como Lutero, questionaram o uso do dízimo como obrigação. Eles enfatizavam a salvação pela graça e a liberdade cristã. Mas, mesmo assim, muitas igrejas reformadas continuaram usando o dízimo como meio de sustento pastoral. E com a chegada dos movimentos evangélicos modernos, especialmente nos séculos XIX e XX, o dízimo voltou a ser fortemente promovido, não apenas como doutrina, mas como método de financiamento e expansão ministerial. Com o crescimento das megas igrejas, da televisão cristã e, mais recentemente, das plataformas digitais, o discurso do dízimo foi ressignificado e muitas vezes misturado com promessas financeiras, campanhas de prosperidade e até ameaças espirituais. É por isso que hoje ainda ouvimos frases como "quem não dizima está roubando a Deus" ou "quem não dá o dízimo abre brechas para o devorador". Frases essas que não têm respaldo no Novo Testamento, mas que são utilizadas para manter uma cultura de medo, dependência e controle. É importante frisar, existem líderes honestos que ensinam o dízimo por convicção e zelo e não por manipulação. O problema não está em dar, está em obrigar, julgar e condenar quem não consegue ou não entende assim. Porque quando a oferta vira peso, ela perde seu valor diante de Deus. Quando a contribuição nasce do medo, ela deixa de ser louvor. Paulo foi direto em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Essa é a chave, dar por amor e não por pressão. Deus não está em busca dos seus 10%, Ele está em busca do seu coração. E se você entende isso, sua entrega, seja qual for o valor, se torna verdadeira adoração. A igreja precisa de sustento? Sim, mas esse sustento deve vir de cristãos maduros, generosos, livres, que compreendem a missão e se envolvem nela com alegria.
não de fiéis, intimidados por campanhas, ameaças ou maldições espirituais. O reino de Deus não é mantido por medo. Ele é sustentado por amor, verdade e revelação. E agora, a revelação final. Se o dízimo como mandamento já não é exigido, como deve ser a verdadeira oferta no reino de Deus? Como equilibrar responsabilidade com liberdade? E o que acontece quando você dá com o coração certo, mesmo que não seja 10%? O que Deus realmente espera de nós quando o assunto é contribuição? A resposta é libertadora e profundamente espiritual. Em vez de um percentual fixo, Deus está interessado na intenção do coração, na maturidade da fé e na liberdade do espírito. A verdadeira oferta cristã não é medida por uma calculadora, mas por uma convicção interior. Paulo nos ensina isso com clareza em 2 Coríntios 8 e 9. Ele não impõe uma porcentagem, ele não ameaça com maldição. Ele exorta os irmãos a contribuírem conforme propuseram em seus corações, de forma voluntária, alegre e proporcional às suas possibilidades. Veja o que está escrito em 2 Coríntios 8:12. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que alguém tem, e não segundo o que não tem. Essa frase destrói completamente o peso da obrigação legalista. Deus não exige o que você não tem. Ele valoriza a disposição de quem entrega mesmo quando é pouco, ou quando é tudo o que pode no momento. Lembra da viúva pobre que ofertou 2 pequenas moedas? Jesus disse que ela deu mais do que todos os ricos que entregaram grandes quantias, porque ela deu tudo o que tinha para viver. Marcos 12, 41, 44. Isso não foi sobre porcentagem, foi sobre entrega genuína, nascida da fé. A nova aliança nos convida a um relacionamento diferente com os recursos. Não é mais sobre dar para ser abençoado, é sobre entender que já somos abençoados e por isso damos. Não contribuímos para evitar maldição. Contribuímos porque reconhecemos que tudo o que temos vem dele e desejamos participar ativamente do avanço do reino. Essa é a diferença entre uma fé madura e uma fé infantil. A fé infantil dá por medo, a fé madura dá por amor. A infantil espera retorno imediato. A madura planta com paciência, a infantil exige bênção em troca. A madura sabe que já é rica em Cristo. Em vez de pregar o dízimo como obrigação, as igrejas deveriam ensinar a generosidade como fruto do Espírito. Ao invés de campanhas apelativas, deveríamos ser ensinados a viver com sabedoria financeira, discernimento espiritual e sensibilidade ao Espírito Santo. Porque há momentos em que o Espírito vai te mover a dar mais do que 10%. E outros em que ele vai te conduzir a cuidar da sua casa primeiro, porque isso também é honra. E tudo isso deve ser feito sem culpa, sem medo, sem pressão. Afinal, Romanos 8:1 nos lembra: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O grande segredo que poucos dizem é este: a contribuição mais poderosa não é a que obedece a uma lei, mas a que responde a um chamado interior. Um coração livre em Cristo é um coração generoso. Um coração que entendeu a cruz não precisa de tabelas. Ele entende que tudo o que tem é de Deus e que dar faz parte da caminhada, não por imposição, mas por propósito. Por isso, não importa se sua oferta é de 1%, 5%, 10% ou 30%, o que importa é que ela venha do coração, com fé, com alegria e com a paz de que você está obedecendo à voz do Espírito, não à cobrança dos homens. Chegou o tempo de libertar os filhos de Deus da prisão do medo, de rasgar o véu do legalismo e abrir os olhos para o poder da graça. Porque um povo que dá por revelação será sempre mais fiel do que um povo que dá por obrigação. Um povo que entende sua identidade como filho e não como servo coagido se tornará um exército generoso, ousado, comprometido com o reino e inabalável diante das pressões deste mundo.
Essa é a igreja que Cristo deseja. E é essa igreja que você pode ser parte, sem culpa, sem medo e com o coração livre. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com quem precisa se libertar do peso da religião e conhecer a leveza do Evangelho. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo conteúdos profundos como esse. E lembra, Deus não quer o seu dinheiro. Ele quer o seu coração inteiro. Quando isso acontece, a generosidade é só consequência.